Gaspaz, que calor, né? Mesmo dando uma refrescada, os ventiladores, achei que a gente não ia ligar mais o ar, mas eu creio que a gente tem que, por enquanto, ligar até que o outono realmente chegue, né? Espero que vocês tenham passado um bom domingo, tenham descansado e agora estejam prontos para ouvir a voz de Deus. Com alegria que nós temos novamente com a gente, Maria esteve com a gente hoje cedo, trouxe a filha. Qual o nome? Duda. Seja bem-vinda também, viu? Deus te abençoe. Temos também a minha mãe. Quem não conhece minha mãe está ali atrás. Dona Nair. Ok. Semana passada nós começamos a falar sobre se Deus nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais, se Ele nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, se nada nos falta, por que é que existe tantos cristãos tristes, insatisfeitos com a vida que vivem? Se Deus já nos abençoou com tudo aquilo que precisamos, de maneira que Ele promete suprir cada uma das necessidades que vem aparecendo, por que é que encontramos tanta gente cabisbaixa, tantos crentes sem esperança? E aí a gente viu que algumas vezes a dificuldade é que eles estão em busca de algo mais, ou seja, algo que está além da vontade de Deus para a vida delas. E quando elas buscam esse algo além da vontade de Deus para a vida delas, na verdade elas acabam arrumando um rombo nas suas vidas, em seus corações, que tudo aquilo que poderia ser bom e útil acaba se esvaindo e ela acaba ficando cada vez mais vazia e cada vez procurando mais. A gente contou a ilustração do homem que comprou uma passagem para passar alguns dias no cruzeiro e ele levou pão e paçoquinha e tudo à disposição, mas ele não sabia e ficou comendo pão e paçoquinha durante 3, 4, 5 dias. Quando ele não aguentava mais, pediu para um garçom um pouquinho de comida e o garçom falou: se você comprou o bilhete, tudo está à sua disposição. E às vezes eu e você somos assim, nós temos um banquete que Deus preparou à nossa disposição, mas nós rejeitamos aquilo que Deus nos concedeu e estamos em busca de algo mais. E esse algo mais é exatamente aquilo que acaba produzindo um vazio em nosso coração. Coloquei aquela imagem lá. Quantos aqui pescam? Tem algum pescador aqui? Felipão. Aquele lá é o pescador mor. Todos sabem que quando você vai pescar, você precisa ter uma isca adequada para cada peixe. Os peixes são atraídos por aquela isca que é jogada ali no rio, que é jogada no mar, que é jogada ali na lagoa. Quando você encontra uma lagoa cheia de peixes, por que é que um peixe acaba fisgado? Exatamente por causa da curiosidade por querer algo mais. Deus já cria um ecossistema para o peixe dentro de uma lagoa, onde ele tem tudo que é necessário para ele viver. Mas quando uma isca cai lá, ele vai no algo mais e ele acaba fisgado. Ele acaba sendo carregado. E nós sabemos também que tem alguém que deseja jogar uma isca para que eu e você sejamos fisgados e levados para longe da vontade de Deus. E esse alguém é Satanás. E é interessante que cada um de nós temos atração por algo diferente. Até mesmo coisas boas podem se tornar uma isca para nos levar para longe da vontade de Deus. Alguns pode ser o poder, ele quer alcançar o poder e ele passa por cima das pessoas a fim de alcançar o poder. Outros, o dinheiro, perde o escrúpulo para ganhar mais e mais dinheiro. Hoje vivemos
na onda da fama. Todos querem ter cliques, todos querem ter curtidas, todos querem ser famosos. Pode ser uma tentação para te afastar da vontade de Deus. Outros, o corpo perfeito. Outros, a família perfeita, o carro perfeito, o trabalho perfeito. E Deus, Ele nos supre de tudo aquilo que nós necessitamos. Mas muitas vezes nós tiramos os olhos de Jesus e colocamos os olhos em coisas que são as bolotas do porco, que vai nos levar para a lama. E a questão é, por que os peixes são fisgados? Pela mesma forma que eu e você também somos fisgados pelas tentações. Nós não estamos satisfeitos com aquilo que temos vindo da bondosa mão de Deus e queremos algo mais. E quando vamos em busca desse algo mais, nós somos fisgados. Hoje, nós vamos continuar falando à procura de algo. À procura de algo mais? Você está procurando algo mais? E a grande questão que a gente discutiu semana passada foi: se Deus, mediante a sua graça e baseado nos méritos alcançados por Jesus na cruz, já nos deu todos os recursos necessários para um viver sobrenatural, marcado pelo contentamento e contraste com a vida natural, por que vemos tantos cristãos insatisfeitos com as circunstâncias atuais de sua existência, buscando algo mais fora de Cristo para serem felizes? Por quê? E o texto está dizendo que Deus, Ele nos capacita para termos uma vida sobrenatural, uma vida além da vida que vivemos naturalmente sem Ele. Por que tanta insatisfação? Por que tanto descontentamento? E hoje nós vamos estudar o texto que deu origem a todo o descontentamento, a todo o infortúnio que a gente passa aqui na terra. Vocês sabem qual é esse texto? Gênesis capítulo 3, muito bem. Gênesis capítulo 3. Nós vamos para lá e nós vamos observar como é possível alguém que tem tudo, alguém que vive num ambiente perfeito, alguém que não tem nenhuma necessidade, alguém que não tem nada que tire a paz, nada que tire o sossego, que nunca experimentou nenhum desconforto, nunca teve nenhum sentimento que tirasse o seu sossego, a sua paz. Como alguém vivendo num ambiente dessa forma pode virar as costas para o ser mais amoroso que existe e ir atrás da conversa de Satanás? Como é possível? Como é possível? Por quê? Porque Satanás sabe qual é a isca que nós somos propensos a cair. E ele lança exatamente essa isca para que eu e você nos desviemos da palavra de Deus. Antes de ler Gênesis 3, 1 e 24, alguém pode pegar uma Bíblia para elas ali? Cadê aquela Bíblia aqui? Antes de ler Gênesis 3, de 1 a 24, nós vamos ler Gênesis 2, de 15 a 17. Gênesis 2, 15 a 17. E a palavra de Deus diz assim, ali em Gênesis 2. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Quando a gente olha para esse texto, a gente viu que Deus tinha dado liberdade para o homem desfrutar de tudo o que tinha ali no jardim. E ele só deu uma única proibição: que eles não deveriam comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Somente isso.
Na verdade, quando a gente olha cronologicamente, só Adão havia sido criado, Eva ainda não havia sido criada. E a ordem foi dada a Adão. Deus disse para Adão: não coma, não coma. Então agora nós vamos ler o capítulo 3, que diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? Ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual o proibi de comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Este te ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. À mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele o dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu do fruto da árvore da qual ordenei a você que não comeste, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e a sua mulher. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida, e o coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual foi tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Oremos. Pai, te agradecemos porque o Senhor nos dá esse local tão agradável onde nós podemos nos reunir, louvar o Teu nome e também estudar a Tua palavra.
E agora nós queremos pedir que, através do Teu Santo Espírito, o Senhor abra os olhos do nosso coração e nos convença a respeito das verdades contidas nesse livro. Que o Senhor quebre qualquer preconceito, que o Senhor derrube qualquer pensamento contrário à Tua palavra, e que assim nós possamos aprender um pouco mais a respeito da forma como devemos nos relacionar contigo. Fale conosco, Pai, e leva-nos para a cruz. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Eu creio que nós podemos resumir esse texto da seguinte maneira: o desprezo pela palavra de Deus, ao contrário do que parece, é a fonte de todo infortúnio e insatisfação que possamos experimentar nessa vida. O desprezo pela palavra de Deus, ao contrário do que parece, é a fonte de todo infortúnio e insatisfação que possamos experimentar nessa vida. Seja o que for que você está experimentando, que traga dor, tristeza, sofrimento, angústia, solidão, medo, insatisfação, não importa o que você esteja sentindo que lhe traga desconforto. Isso é fruto do desprezo da palavra de Deus. Talvez você tenha desprezado a palavra de Deus e isso tenha trazido infortúnio à sua vida, ou talvez outra pessoa tenha desprezado e essa outra pessoa, pelo desprezo da palavra de Deus que ela tem feito, tenha trazido infortúnio para você. Eu não estou dizendo que todo infortúnio é fruto de pecado, ou de pecado pessoal, mas pode ser que seja o pecado de terceiros. Alguém pecou e você sofre por causa do pecado dessa outra pessoa. Mas eu também estou dizendo que pode ser culpa do seu próprio pecado. Mas todo desconforto surgiu quando a palavra de Deus foi desprezada. E a gente vai partir para o texto e a gente vai pensar um pouquinho a respeito desse tema, a procura de algo mais. E quando é que eu e você partimos em busca de algo mais? Quando é que eu e você deixamos de seguir aquilo que deveríamos estar trilhando para buscar algo mais? Quando a gente olha para o texto, a gente tem algumas indicações. Lá no verso que a gente leu primeiro, 15 a 17 do capítulo 2, Adão tinha recebido uma ordem clara de Deus. Você pode comer livremente de toda a árvore que tem no jardim do Éden, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque certamente o dia que dela você comer, você morrerá. Essa era uma ordem clara. Mas quando a gente avança nesse texto, a gente percebe, Adão tinha a palavra de Deus, ele tinha recebido essa ordem de Deus. Então, o responsável por transmitir a Eva e o responsável por proteger Eva era Adão. Ele tinha que ter se colocado entre Eva e a serpente, entre a palavra da serpente e entre a palavra de Deus, e mostrado para Eva: pare, o Senhor disse que não deveríamos comer. Mas ele se calou e Eva avançou e eles experimentaram então todo o infortúnio que essa queda trouxe. Talvez você tenha o conhecimento de algo que é necessário compartilhar, mas muitas vezes nós olhamos para os nossos amigos e a gente quer ser politicamente correto. E a gente deixa de alertá-lo, a gente deixa de dar um toque nele, porque a gente fala, se eu disser, ele vai estremecer o nosso relacionamento, então é melhor deixar. Mas você tem que entender, se Deus te deu algo, te deu uma palavra, Deus te deu uma orientação, Deus te deu um princípio, é obrigação minha, é obrigação sua compartilhar, de maneira que a gente ajude pessoas a não entrar em choque com a palavra de Deus. É papel nosso. E é difícil, sabe por quê? Porque sempre quando alguém alerta
uma pessoa a respeito de um pecado ou a respeito de um caminho mau que ela está indo, a pessoa, se ela não tiver um coração sensível à vontade de Deus, a primeira coisa que ela faz é se fechar contra você. Ou ela se levanta falando um monte de coisa que você também faz, que não deveria fazer. Mas ela não para e analisa aquilo que você está falando, e muitas vezes falando por amor, para o bem da pessoa. Mas o nosso coração, na maioria das vezes, nós somos fechados para críticas. Nós não queremos ouvir críticas. Mas o nosso papel é falar, o nosso papel é alertar. O nosso papel é deixar a pessoa consciente daquilo que acontecerá se ela avançar no caminho que ela está trilhando. E Adão não fez. Se Adão tivesse feito, teria poupado Eva de ter sido enganada pela serpente e impediria a queda. O segundo ponto que a gente pode ver é que, quando é que partimos em busca de algo mais? Quando não conhecemos a palavra de Deus com profundidade. A serpente, assim como ela fez com Jesus ali na tentação, ela torce, né? O diabo torce a palavra de Deus. E a serpente chegou assim para Eva e disse assim: foi assim que Deus disse que você não pode comer de nenhuma das árvores? E a Eva disse o quê? Não, Deus permitiu que a gente coma de toda, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal a gente não pode nem tocar e nem comer. Foi isso que Deus tinha dito? Não, tinha dito que ele não podia comer, mas ela acrescentou que não podia nem tocar. Quando a palavra de Deus não está firme no nosso coração, o diabo usa a nossa fraqueza bíblica para nos levar e nos fisgar e nos afastar da palavra de Deus. Por isso que é necessário que eu e você conheçamos muito e muito bem a palavra de Deus. Que a gente não apenas leia, mas que a gente estude, que a gente medite, a fim de que quando nós formos confrontados com um princípio quebrado da palavra de Deus, nós saibamos exatamente o que a palavra de Deus diz. Eva não tinha a palavra de Deus firme em seu coração. Adão também não. Embora Deus havia dito a ele, quando a serpente enganou Eva, chegou para ele, ele também caiu na história. Então é necessário que eu e você tenhamos a palavra de Deus, um conhecimento profundo a respeito dessa palavra. Mas olha o pior. Quando é que nós partimos em busca de algo mais? O verso 4 e 5 mostra que quando somos levados a acreditar que merecemos mais do que estamos recebendo de Deus. Por vezes eu e você acreditamos isso. Eu sou mais do que isso. Eu mereço mais do que isso. Eu sou muito mais importante do que a honra e a glória que vocês estão me dando. Eu sou o cara. E a Bíblia mostra que toda vez que a gente pensa assim, nós estamos desprezando a condição que Deus nos deu. Olha o que o texto diz, no verso 4 e 5. Eva tinha dito, não, do fruto do conhecimento do bem e do mal a gente não pode nem comer e nem tocar. Olha o que a serpente diz no verso 4. A serpente disse à mulher: certamente vocês não morrerão. Vocês não vão morrer. Ou seja, nada, Deus está brincando. Não precisa levar a sério a palavra dele, não. Ele está falando, mas não vai acontecer nada. Na verdade, o que está acontecendo é que Deus é egoísta. Deus quer ser o único que conhece o bem e o mal e está privando vocês de algo bom. Deus não quer que vocês desfrutem do melhor que Ele tem. Ele é egoísta, Ele quer só para Ele. Mas Ele disse para vocês não comer, não porque vocês vão morrer, mas é porque vocês vão se tornar igual a Ele, conhecedor do bem e do mal. Não foi isso que Ele disse? Certamente não morrerão. Verso 5, Deus sabe que no dia em que dele comerem, os seus olhos se abrirão. Os seus olhos vão se abrir, vocês vão saber coisas que hoje vocês não sabem. Isso era verdade, não era? Mas ela não disse, vocês vão passar a experimentar o terror, o medo,
a morte, a desgraça. Isso ela não disse. Só disse que vocês vão passar a conhecer coisas que Deus conhece e vocês não. E aí disse assim: e vocês como Deus, olha, vocês como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Toda vez que eu estiver insatisfeito com aquilo que Deus está me dando, certamente eu vou partir em busca de algo mais. E infelizmente, esse algo mais se encontra além da fronteira que Deus deseja para a minha vida. E toda vez que eu ultrapassar essa fronteira, certamente eu vou trazer prejuízos sérios para a minha vida, porque eu estarei desprezando a palavra de Deus. Ninguém que despreza a palavra de Deus pode ser feliz. Pode experimentar prazeres, mas a felicidade jamais. E o texto continua mostrando que quando preferimos ser amigos do mundo ao invés de amigos de Deus, nós vamos em busca de algo mais. Olha que interessante a sequência que tem esses versos 6 e 7, comparando com os versos de 1 João capítulo 2, de 15 a 17. Vocês lembram que diz lá? Se alguém quer ser amigo de Deus, se torna amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Porque a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida não provém de Deus, mas do mundo. E quando a gente analisa o texto de 1 João capítulo 2, a gente vê que ele descreveu exatamente o caminho que a serpente descreveu para Eva e a forma como Eva viu o caminho da serpente. Veja aqui no verso, ele diz assim, o verso 6: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, cobiça da carne. A sua carne desejou aquela árvore porque ela parecia agradável ao paladar. Mas também viu que ela era atraente aos olhos. Cobiça dos olhos. A gente vê algo e a gente quer aquele algo. Mas também desejável para dela se obter discernimento. O discernimento lhe daria poder. E aqui é a soberba da vida. Eu vou ser igual a Deus. Eu vou conhecer o bem e vou conhecer o mal. A sequência é igual. A gente deseja, a gente cobiça e a gente pratica. A sequência é muito clara. E toda vez que eu e você viramos as costas para a palavra de Deus em busca daquilo que o mundo nos oferece, nós nos tornamos inimigos de Deus. E quais os prejuízos de se buscar algo mais? Quais os prejuízos de buscarmos algo mais? Primeiro, sentimento de inadequação. Você já se sentiu um peixe fora d'água? Eu sempre falo assim, o cara que ele se converteu, ele vai para a igreja, mas ele não se santifica, ele é um peixe fora d'água. Ele vai para baladas, ele vai para festinhas onde tem bebida, cigarro e um monte de coisa, mas lá ele não consegue desfrutar porque ele fica pensando em Deus e na igreja. Mas quando ele está aqui na igreja, ele não consegue cultuar porque ele fica pensando nas baladas que ele foi ontem. Então, alguém que se converteu e não se santifica é um peixe fora da água. Ele não curte mais o mundo, ele não consegue mais desfrutar o mundo com aquele afã que ele desfrutava, mas também ele não consegue sentir prazer na casa de Deus porque ele está em pecado. Então, quando a pessoa busca algo mais fora da vontade de Deus, ele passa a sentir essa inadequação. Nada para ele está bom. Nada está bom. Preciso mudar de trabalho. Ele troca de trabalho, continua ruim. Ele troca de novo, continua ruim. Os meus professores não são bons. Ele
A escola troca os professores, mas ele continua achando que os professores não são ruins. Ah, os meus vizinhos são ruins. Ele troca de casa, ele encontra vizinhos piores ainda. Ah, minha esposa é ruim. Ele troca de esposa, pega uma pior ainda. Ah, os meus pais não são... Então, ele começa a ver que nada satisfaz o coração dele. Ele experimenta coisas que ele nunca experimentou na sua vida. Veja o verso 7. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Eles sempre estiveram nus. Nunca perceberam, nunca isso foi incômodo para eles. Nunca foi uma dificuldade. Mas quando a gente avança além da palavra de Deus, da vontade de Deus, coisas que deveriam ser naturais, elas passam a ser um tormento na nossa vida. Primeiro, essa inadequação em relação àquilo que seria natural. Todas as coisas que você sempre experimentou e sempre viveu de maneira tranquila, deixa de ser natural para você. Você não consegue mais desfrutar a vida com alegria, não consegue mais desfrutar a vida com prazer. Por quê? Porque você está além da palavra de Deus. Você precisa recuar, precisa voltar para a vontade de Deus. Mas também essa inadequação em relação à presença de Deus. Veja, os versos 8 a 10 diz assim: ouvindo o homem e a mulher os passos do Senhor, que chegou estourando bomba, lançando mísseis, e é isso que diz? Não, só diz assim: ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença de Deus entre as árvores do jardim. O que acontece quando eu e você não estamos dentro da vontade de Deus? A gente não quer estar na presença dele, a gente se sente inadequado. A gente se sente sujo. A gente se sente indigno. A gente não se sente capaz de estar ali na presença dele. E é interessante, Deus chegou da mesma forma como chegava todos os dias para conversar com Adão e Eva. Ele chegou andando de maneira tranquila, mansa. Deus não tinha mudado. Quem tinha mudado? Adão e Eva. Adão e Eva que tinha mudado em relação a Deus. Eles tinham se afastado da palavra de Deus. Eles romperam a palavra de Deus. E eles experimentaram o que é transgredir a palavra de Deus. Porque quando Deus disse, certamente morrerão, eles pecaram, eles morreram imediatamente? Fisicamente não, mas a palavra morte significa separação. Eles não morreram fisicamente, mas morreram espiritualmente. Eles romperam o relacionamento com Deus. E o vazio que a ausência de Deus na vida deles trouxe, foi que eles passaram a experimentar todo o infortúnio que essa vida pode conceder. Uma vida longe de Deus enfrenta tudo aquilo que é penoso nessa vida e sem o consolo e o conforto que o próprio Deus, somente Ele, pode dar. Então, em relação a Deus, eles se esconderam. E até hoje nós vivemos nos escondendo de Deus. Nós vivemos fugindo de Deus. E eles sentiram medo. Imagina, sentir o medo do ser mais amoroso que existe. Muitas vezes a gente é convidado para fazer algo, tanto na igreja ou na obra de Deus, mas a gente se sente o quê? Eu acho que eu não dou para isso. Nós nos sentimos inadequados. E é bom que a gente se sinta inadequado para que a gente não trate Deus como o cara lá de cima, né? Como alguns dizem. Deus, Ele é santo, Ele é altíssimo, Ele é majestoso. Mas ao mesmo tempo, Ele nos concede a graça e o privilégio de servirmos a Ele. Desde que a gente recue e volte para debaixo da vontade dEle. Ele nos ama, não importa o quão longe
a gente já tem andado. A gente vê aqui nos versos 21 que o Senhor fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e Eva. A primeira vez que sangue foi derramado para cobrir a nudez de alguém, para cobrir o pecado de alguém. Já lá em Gênesis capítulo 3. Mas também, além desse sentimento de inadequação, o prejuízo foi total, porque houve rompimento dos relacionamentos em todos os sentidos. Por exemplo, o homem rompeu o relacionamento consigo mesmo. Ele não consegue mais viver bem. Eu estou nu. Eu tenho medo. Eu preciso me esconder. Ele não se sente mais à vontade diante de Deus. Ele não está bem consigo mesmo. Mas também o texto mostra que ele rompeu o relacionamento com Deus. Teve a morte espiritual imediatamente, mas depois ele experimentou sim a morte física. Embora com 950 anos, mas ele experimentou a morte física. Mas veja só, ele podia comer de qualquer fruto que tinha ali no jardim. Qual seria o fruto mais interessante para ele comer? Hã? Não, o mais interessante. Hã? A árvore da vida. A árvore da vida. Porque o texto diz lá nos versos 22 em diante. O 22 diz assim: então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Gente, era o fruto mais interessante, mas ele foi atrás do único que era proibido. Ele podia ter comido do fruto da árvore da vida e viver eternamente. Mas vocês entendem como eu e você, nós fazemos escolhas tolas, escolhas que nos prejudicam. Sempre que a gente decide ultrapassar, desobedecer a palavra de Deus, nós fazemos escolhas tolas, assim como Adão e Eva. Eles poderiam se beneficiar do fruto da vida e viver eternamente, mas eles preferiram escolher o fruto que trouxe morte. E eu e você somos assim. Escolha a morte ou a vida. A gente escolhe a morte. A gente escolhe coisas que nos prejudicam. A gente escolhe transgredir a palavra de Deus. Mas a gente também viu que ele rompeu o relacionamento com o próximo. Adão e Eva ali próximos, quando Deus falou: o que você fez, Adão? Foi a mulher que o Senhor me deu. O que você fez, Eva? Foi a serpente. Então os relacionamentos que eram perfeitos foram abalados por causa da transgressão e por causa da queda. Mas quando a gente também vai ali para Romanos 29, e aqui o próprio texto mostra que também houve um rompimento do homem com a natureza, com a criação. Eu creio que antes da queda Adão podia cultivar e não suaria, não tinha ervas daninhas. Mas depois da queda começou a produzir ervas daninhas e ele tinha que suar para que a terra produzisse. Então todos os desconfortos e infortúnios que eles colheram como prejuízos por ter partido em busca de algo mais. Eles tinham tudo. Tudo. Imagina você viver num lugar onde a temperatura não te incomoda, onde os animais não são nocivos a você, onde não falta comida, não falta bebida, onde não tem medo, não tem morte, não tem preocupação, não tem corrupção. Imagina você viver num lugar tão maravilhoso como esse, mas você querer a única coisa que Deus proíbe para você, e assim você joga fora todas as demais bênçãos que Ele lhe concedeu. Mas ainda bem que o texto não para só assim. Deus dando a punição para Eva, que diz assim: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com sofrimento você dará à luz filhos,
Hoje é muito fácil, né? As mulheres vão lá, tomam anestesia e... Naquela época, não. Era com dor. Mas o pior para a mulher é o quê? O seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Como as mulheres sofrem com o domínio, com essa questão da submissão para os homens. É tudo consequência da queda. É tudo consequência. E o homem, no verso 17, visto que você deu ouvido à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas. Então, a dificuldade agora para se produzir, para comer o pão tirado da terra. E o verso 19 fala: com o suor do seu rosto você comerá pão, até que volte à terra, ou seja, até que você morra, visto que você foi tirado da terra, porque você é pó e ao pó voltará. Que tristeza, que tristeza. Alguém que tinha tudo, desprezou tudo por causa de um desejo, e esse desejo levou tanto ele quanto toda a humanidade à ruína. Mas graças a Deus que o texto traz esperança. O texto já traz esperança. Esse texto é chamado do proto-evangelho. Gênesis capítulo 3:15, Deus já promete o Salvador. Deus já promete alguém que vai pisar a cabeça da serpente. Deus já promete redenção lá em Gênesis 3:15. Diz assim: porém inimizade, ele está falando com a serpente, né? Entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela, da mulher, o descendente, como dizendo de uma pessoa que seria, lá em Gálatas a gente vê que é Jesus. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Qual é a extensão dessa graça? Qual é a extensão desse evangelho? Até onde vai esse evangelho? Um dos textos mais extraordinários que eu vejo na palavra de Deus são 2 capítulos ali de João, capítulo 3 e capítulo 4, que mostra o extremo, e nós estamos dentro desses dois extremos. João 3,16 diz o quê? Vamos ler juntos? Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo, que levou a dar o seu Filho unigênito. Para que ele deu? Para que eu, crendo nele, eu não vá para o inferno, eu não pereça, mas crendo nele eu tenha vida e vida eterna. Esse texto está no meio de duas histórias antagônicas. De um lado, ali no capítulo 3 de João, chega um homem chamado, por favor, chega um homem chamado Nicodemos, um mestre da lei, uma autoridade ali na sua cidade, muito respeitado na sua nação. Um homem temente a Deus, um homem com uma vida regrada, grande, profundo conhecedor das Escrituras. Mas ele chega de noite com Jesus cheio de dúvida. Tanto conhecimento, tão sábio, tão respeitado, mas não sabia como ir para o céu. E Jesus disse para ele: importa nascer de novo. Como? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Se eu falando para você coisas terrenas, você não entende, como vão entender as coisas celestiais, espirituais? Nicodemos, um homem muito importante, muito valorizado por sua nação, mas ele precisava passar por essa experiência sobrenatural do novo nascimento.
ele precisava crer em Jesus como o seu Salvador. Então, um extremo. Imagina um homem que a sociedade olha para ele, vê como um grande exemplo de cidadão. Mas quando a gente entra no capítulo 4, a gente vê outro extremo. Capítulo 4, a gente vê a mulher samaritana. Quem era a mulher samaritana? Jesus estava com seus discípulos ali em Sicar. Quando ele se aproxima do tanque para beber água, os seus discípulos tinham ido comprar comida, tem uma mulher, a mulher samaritana. E ele pede água para beber. Ela fala: como você, sendo judeu, pede água para mim que sou mulher samaritana? E ele começa a conversar com ela. Se você soubesse quem eu sou, você me pediria água e eu lhe daria a água da vida. E ela fala: você não tem como tirar água? Da onde você tem essa água? Eu sei que a conversa se alongou e ele disse que a água que ele tinha para dar fluiriam como rios de água viva. E ela quis essa água. E ele então lhe diz assim: vai e chama o seu marido. Ela fala: eu não tenho marido. Ele fala: muito bem, você já teve 5. E esse com quem você está vivendo não é seu marido. Ela assustou: você é profeta? Como é que você sabe toda a minha vida? E ela então creu que Jesus era o Messias, o Salvador do mundo. Ela correu para a sua cidade, chamou todo mundo, e as pessoas vieram e também passaram a crer em Jesus como Salvador. Imagina, capítulo 3, um homem perfeito, reconhecidíssimo, um homem honrado. Capítulo 4, uma mulher totalmente desprezada. Totalmente desprezada. Só que Deus tanto amou o mundo, que ali o que acaba acontecendo? O amor alcança tanto Nicodemos, a moralidade em pessoa, quanto a mulher samaritana, que era a depravação em pessoa. Não importa qual lado você esteja. Eu e você estamos dentro desses extremos. Ou nós somos bons, ou não tão bons assim, ou meio depravado, ou totalmente depravado. Mas o amor de Deus pode alcançar tanto alguém que é plenamente temente a Deus, mas que precisa nascer de novo, como alguém que andou numa vida totalmente destruída. Deus também alcança essa pessoa. Não importa aonde você esteja. A questão é, assim como eu, assim como Nicodemos, assim como a mulher samaritana, assim como qualquer outra pessoa que já viveu na face da terra, precisamos de Jesus. E o melhor, Ele está à disposição de todos. De todos. Todos os nossos infortúnios são frutos do desprezo da palavra de Deus. E se eu e você queremos reverter esses infortúnios, nós precisamos voltar para a palavra de Deus. Portanto, como já disse, o desprezo pela palavra de Deus, ao contrário do que parece, é a fonte de todo infortúnio e satisfação que possamos experimentar nessa vida. Por vezes, nós somos levados e fisgados pelas mentiras de Satanás, que nos leva a acreditar que, se nós ultrapassarmos os limites que Deus colocou, nós seremos felizes. Se nós contrariarmos aquilo que Deus está propondo, seremos felizes. Por vezes, nós somos tentados a fazer isso. E é certeza que, se nós avançarmos, nós seremos mais infelizes do que as promessas de felicidades que são falsas nos propõem. Certamente. Portanto, a graça em Cristo Jesus para a satisfação plena. Primeiro, Deus em sua graça nos concede sua palavra como guia seguro de nossas almas.
Não existe uma pessoa que seguiu a palavra de Deus, que decidiu se submeter a essa palavra, que foi infeliz. Não existe. Não permita que Satanás e suas artimanhas te engane, levando-o a acreditar que poderá encontrar esse algo mais fora dos princípios deixados por Deus. Você não vai encontrar um algo mais que te fará mais feliz do que a vontade de Deus. Você pode encontrar o algo mais que Adão e Eva encontrou, que não foi o início de uma nova felicidade, mas que foi a ruína de Adão e Eva. Segundo, o sentimento de inadequação não é fruto das circunstâncias contrárias às nossas expectativas, mas sim da falta de nossa conformidade com os princípios da palavra de Deus. Eu acredito que eu sou infeliz porque aquilo que eu gostaria que acontecesse na minha vida não está acontecendo. Mas é certamente, não é porque aquilo que você gostaria não está acontecendo, mas porque certamente algum princípio da palavra de Deus está sendo ferido. E por isso você precisa rever os seus princípios, rever as suas ações e as suas atitudes, voltar para a palavra de Deus, porque certamente satisfação plena só em Jesus. Capítulo 15 de João, ele diz assim: eu lhes disse essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês. Sem obedecer aquilo que Deus pede, não há alegria para ser humano algum. Salmo 43, 4 diz que, Davi diz: ensina-me a tua palavra, então irei ao altar de Deus, a Deus, a fonte da minha plena alegria. Plena alegria só em Jesus. E por fim, Jesus é a fonte de água viva, que pode satisfazer os anseios mais profundos do seu coração. Somente com um relacionamento correto com Ele, mediante obediência à sua vontade, é possível encontrar satisfação. Satisfação fora da vontade de Deus não existe. Por isso, você pense nesse texto. O desprezo pela palavra de Deus, ao contrário do que parece, é a fonte de todo infortúnio e insatisfação que possamos experimentar nessa vida. Somente quando a gente entende isso e volta para a palavra de Deus, mediante Cristo, nós podemos encontrar satisfação. Somente Cristo pode satisfazer os anseios mais profundos da nossa vida. Que Deus abençoe o seu coração e que você possa repensar, avaliar e assim, caso esteja ferindo princípios bíblicos, volte para a palavra de Deus. Só a palavra de Deus pode trazer paz ao seu coração. Pai, obrigado porque o Senhor nos deixa a Tua palavra. E através dela nós podemos avaliar a nossa vida, os nossos princípios, os nossos valores. Podemos avaliar onde estamos em relação à Tua vontade. Por isso eu peço que o Senhor, Pai querido, abra os olhos do nosso coração, quebrante o nosso coração orgulhoso, para que a gente possa verdadeiramente reconhecer os nossos pecados e assim voltarmos para Ti e consertarmos aquilo que está errado, a fim de que possamos glorificar o Senhor e desfrutar a paz e a esperança que há em Ti. Em nome de Jesus, Pai. Amém.